veio aqui e conversou com vocês que estavam no terceiro ano sobre as 5 regiões do Brasil, mostrei um mapa, a gente falou de cada região, nós escolhemos o Nordeste para representar com o rolinho de papel higiênico e fizemos cangaceiro, não foi? Vocês lembram, né? Agora, esse ano, a Renata veio contar uma outra história para vocês que já estão no quarto ano e a gente vai fazer uma outra coisa com o rolinho de papel higiênico, para vocês realmente perceberem que o rolinho pode e deve ser reciclado, não é lixo, tá bom? Olha só, hoje eu quero contar a história desta pessoa. O nome dele é Francisco Alves Mendes Filho. Francisco Alves Mendes Filho, porque ele tinha o mesmo nome do pai. Francisco a gente pode chamar carinhosamente de Chico, não pode? Então Chico Mendes. Eu quero contar a história de Chico Mendes, que foi uma pessoa muito famosa. Eu conheço, outros adultos conhecem, a professora conhece, outras pessoas que tem lá na casa de vocês devem conhecer, só que vocês não conhecem ainda, né? Porque ele não foi do tempo de vocês, mas eu quero contar a história dele, que ele foi uma pessoa muito importante para a natureza, e vocês já vão entender por quê, tá bom? Vou pôr a foto do Chico aqui. O Chico, ele nasceu no estado do Acre. Lembra que a gente viu ano passado no mapa do Brasil? O Acre fica lá em cima, na região norte, ao lado do estado do Amazonas. Ainda criança, o Chico Mendes foi para o Amazonas, se mudou com a família dele para o Amazonas, que era o estado vizinho. Eu trouxe uma foto do estado do Amazonas para a gente relembrar como é. O Amazonas é um estado diferente do nosso, do estado de São Paulo. É um estado que tem floresta, né? Uma das maiores florestas do mundo, a floresta amazônica. Tem vegetação, tem animais, tem rios. Portanto, é mais fácil andar de barco, né? Por quê? Porque lá tem vários rios navegáveis. Então, o meio de transporte mais fácil é o barquinho. E olha bem nessa casa, ela está suspensa, ela está erguida. Por quê? Porque de repente vem animais, né, da floresta, que é muito comum, répteis, podem entrar na casa. Pode chover, o rio aumentar e a água entrar na casa. Então as casas são suspensas. E essa população que mora nessas casas de frente ao rio são chamadas de população ribeirinha. Então quando vocês ouvirem falar na televisão, a população ribeirinha do Amazonas, vocês vão lembrar, ribeirinha de ribeirão de rio. É aquilo que a Renata mostrou pra gente. São casas que ficam próximas ao rio. O Chico Mendes, ele se mudou com o pai pro Amazonas e foi ser seringueiro. Colocar as biqueiras, que vai sair a seiva de dentro do caule, né? Por esses talhos e pela biqueira, e vai pingar dentro dessas canecas. Aí então, o seringueiro passa recolhendo as canecas cheias, devolve no lugar canecas vazias, para que se extraia mais látex. Não machuca a árvore continua intacta, né? Ela dá essa seiva, ela fornece esse látex e continua intacta. Imagine um seringal, que é um conjunto de seringas, né? De seringueiras. Não são 10, 20 árvores, são muitas árvores. Imagine assim, 1000, 2000. Imagine você contando árvores até chegar no 1000, no 2000. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 1000, no 2000. Então, o seringal são muitas seringueiras juntas. Então, o seringueiro, ele trabalha muito até ele cuidar de todas essas árvores, né? E era essa a profissão do pai de Chico Mendes e que ele também começou a exercer. Ainda menino, ainda criança, né? E o Chico, infelizmente, não teve a oportunidade de ir para a escola que vocês têm. Por quê? Os donos dos seringais, onde ficavam as seringueiras, não queriam que as crianças estudassem. Porque quem vai para a escola fica esperto, aprende um monte de coisa, e eles não queriam. Então o Chico, ele não sabia nem ler, nem escrever. Ele aprendeu mais ou menos a ler e escrever já com 20 anos de idade. Mas foi um homem brilhante, maravilhoso. E é agora que começa a parte emocionante. Então o Chico nasceu no Acre, mudou-se para o Amazonas, era seringueiro, foi aprender a ler e escrever com 20 anos. Só que o Chico,
tinha muita experiência de vida, era um homem muito corajoso, audacioso, começou a ver coisas erradas. Ele começou a ver que aqui no Amazonas, os caminhões de donos de madeireiras estavam entrando e tirando várias árvores de uma só vez, fazendo um buraco, fazendo uma clareira na floresta, né? E também começou a perceber que ele e os amigos, os companheiros que trabalhavam aqui nos seringais, os seringueiros, ganhavam muito pouco. Tão pouquinho que não era suficiente nem mesmo para pagar a comida, para ele sustentar a sua família. O Chico era casado, tinha 2 filhos, uma menina e um menino. A menina se chama Elemira, é um pouco mais nova do que eu, e ela até hoje luta para que não tenha desmatamento no Amazonas. Ela seguiu o caminho do pai. Então o Chico começou a levar esses problemas para a televisão, para os programas de rádio, começou a contar o que estava acontecendo no Amazonas e com os seringueiros. E o Chico começou a receber ameaças de morte. Olha, Chico, você está nos atrapalhando. Você está dizendo que nós, madeireiros, estamos tirando muita madeira do Amazonas e por causa disso está indo guarda florestal lá para vigiar e está atrapalhando da gente poder estar tirando essa madeira e estar levando para a madeireira para nós ganharmos dinheiro fácil. Eles nem precisavam plantar outra árvore no lugar. E o Chico, ele lutou muito para isso. Precisa retirar a árvore? Tudo bem, então vamos plantar outra no lugar. Vamos fazer uma reserva, nós não podemos ficar sem árvores. Aí, os donos dos seringais também disseram, Chico, a gente quer ganhar muito dinheiro com látex, né? Que vale muito, que é a matéria-prima da borracha, e a gente não quer pagar bem para os seringueiros. E você está nos atrapalhando, porque você está reunindo o pessoal, reunindo os seus amigos e dizendo, não, nós não vamos trabalhar por essas condições de trabalho. Nós queremos aquela carteira azul, sabe que a mamãe e o papai tem? A carteira do trabalho, que dá todos os direitos, né? O 13º salário perto do Natal, as férias. Então, Chico, você está nos atrapalhando. Nós vamos matar você se você não parar, né? E o trabalho dos seringueiros é muito importante, porque o látex, que é a matéria-prima da borracha, quando vai para as indústrias, quando é industrializado, né, se torna borracha, passa por um processo de superaquecimento para ficar uma borracha super resistente, que se chama vulcanização. Aí então é transformado em pneu, é transformado em todos os tipos de borracha, né? Os seringueiros, eles têm um trabalho muito importante, o látex é muito necessário. E eles estavam todos parados, né? O Chico estava fazendo esse movimento de sindicato, não, nós não vamos trabalhar assim. E o Chico não ficou com medo. Quando ele foi ameaçado de morte, o que ele fez? Ele foi na televisão, por isso que eu digo que ele é famoso. Ele ia muito na TV, nos programas de rádio, falou mais ainda do desmatamento do Amazonas, da questão dos seringueiros e disse, contou que estava sendo ameaçado de morte. Então o Chico foi protegido por 2 policiais. Só que tem uma coisa esquisita nisso. Os policiais que foram proteger o Chico não usavam armas. Arma é uma coisa ruim. Mas como é que você vai proteger uma pessoa que está sendo ameaçada de morte? Você é um policial sem armas. Estranho, né? E aí o Chico foi continuando a luta dele, falando mais ainda. Um dia, em dezembro, perto do Natal, o Chico resolveu tomar banho. E no Amazonas é muito comum que o banheiro seja fora da casa, tá? Então o Chico pegou a toalha e disse, olha, eu vou lá no banheiro tomar banho, já era noite. E os policiais não foram com ele, né? Esses mesmos 2 policiais que não estavam armados também não acompanharam o Chico no banheiro lá fora. Então, né, chegaram uns homens, deram vários tiros no Chico, o Chico foi assassinado ali mesmo, né? E as pessoas ficaram como vocês estão agora olhando pra mim. Ah, nossa, como pode? Por que o Chico Mendes morreu? Só porque ele defendia a floresta? Só porque ele defendia o direito dos seringueiros? E outros homens já haviam morrido antes do Chico defendendo os direitos dos seringueiros. Outros países, né, outros ambientalistas de outros países começaram também a pensar e a se indignar. Por que o Chico morreu só por causa disso? Então todos fizeram pressão no governo brasileiro para que fossem encontrados os assassinos de Chico Mendes, o que não é muito fácil, principalmente no estado do Amazonas, que é um estado grande, que não se tem muito policiamento que dê conta de toda essa floresta, que possa olhar tudo isso. Com
com essa pressão, os assassinos eles foram encontrados, né? E eles contaram: nós matamos amando os madeireiros. Nós matamos o Chico porque ele estava incomodando os madeireiros e os donos dos seringais, os seringalistas. Foram todos presos, quem matou e quem mandou matar, acima da lei. Eles foram condenados a 19 anos de prisão, né? E foi criado, em homenagem ao Chico Mendes, o Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes, né? Que fica em Brasília, Distrito Federal, onde fica Presidente. Oi, bem? A minha tia Melissa, ela mora lá. Em Brasília? Então, lá fica o Instituto Chico Mendes. Eu vou até deixar o site aqui, mais tarde, vocês anotam. Pode estar passando para a professora de informática e em casa também vocês podem entrar para olhar, que é um site super interessante, tá? Que tem várias informações lá. E aí vocês vão dizer: Renata, é conservação da biodiversidade. E agora a gente entra no tema da nossa oficina de hoje. Biodiversidade. Bio quer dizer vida. Tudo que vocês verem com bio quer dizer vida, tá? Diversidade quer dizer vários, diversos, diferentes, muitos. Então quer dizer vários tipos de vida, muitos tipos de vida, diversos tipos de vida, tá? Então, esse instituto ele cuida para que Chico Mendes não tenha morrido em vão. Ele cuida que todos os tipos de plantas e de animais que existem no Amazonas, e que tem tantos, que nem os cientistas descobriram todos ainda, e não só no Amazonas, como em todas as áreas do Brasil. Pode ver que aqui tem um mapa do Brasil todo verdinho. Quer dizer, aonde tiver mata, área verde no Brasil, eles cuidam. Por exemplo, a Mata Atlântica que nós vimos no ano passado, né, na oficina do 3º ano das 5 regiões. Então toda a biodiversidade, todos os muitos tipos de vida, de plantas, de animais que estiverem ali, vão ser cuidados por esse instituto. Eles vão tomar conta para que não se destrua. Agora eu vou deixar apenas o nosso querido Chico Mendes aqui, um homem muito corajoso, vocês não acharam? Muito importante para a natureza, e vou mostrar biodiversidade, muitos tipos de vida. Quem é ela? Cobra. Olha só, gente, eu identifico uma cobra de duas formas, ou pelo rabo ou pela cabeça. Neste caso, nesta foto, tem um rabo? Não, mas tem a cabeça. Olhando a cabeça, eu vejo que a cabeça dela é achatada. Parece que foi amassada. É ou não é? E esse tipo de cobra, que tem esse tipo de cabeça, é a cascavel. Uma cobra muito comum no Brasil e venenosa. Quem é? Sapo. Sapo muito comum, sapo verde, sapo cururu, que é bastante comum no Brasil. Existem outros tipos de sapo? Existem. Existe sapo amarelo, existe sapo laranja, existe sapo vermelho, existe sapo azul. Existe um sapo azul forte desta cor no Amazonas, bem pequenininho e que é venenoso. Eu estudando fui descobrindo tudo isso. Por isso que é legal a gente sempre estudar, sempre aprender mais. Nesse site tem muitos tipos de sapos, muitos tipos de coruja, muitos tipos de animais. A gente acha que é de um jeito só, mas não é. Esse é o sapo. Quem é? Gafanhoto. Duas coisas, né? Grilo e gafanhoto. A foto está bem aproximada, ele até parece que é um grilo. Quem é? Grama, matinho, é um ser vivo por quê? Come, retira os nutrientes do solo e cresce. Então é um ser vivo. Tá bom? Ratos, pequenos animais, ovos de outros animais, tá? O sapo, única opção, gafanhoto? Não. Moscas, mosquitos, incluindo o mosquito da dengue, pernilongos. A única opção do gafanhoto é este tipo de grama? Não, ele come qualquer plantação. Ah, Renata, vamos brincar que nós somos poderosos? Vamos fazer plim, a gente tira o sapo da cadeia alimentar. Ah, eu gosto muito de sapo, acho feio, vamos tirar. Vamos ver o que acontece. A
A cobra, ela não tem mais o sapo, ela tem outras opções. Que seja o rato, que seja o escorpião. O gafanhoto vai continuar comendo a plantação, a planta que está aqui. Quem irá comer o gafanhoto? Não tem mais o sapo. Então, eu vou ter uma superpopulação de gafanhoto. Essa superpopulação vai começar a sair das matas e invadir as cidades. Não é muito cômodo eu ter muitos gafanhotos aqui dentro da sala de aula, por exemplo. E também, eles comem plantas. O agricultor planta arroz, feijão, milho, que a gente come, que vai para a indústria e depois para o supermercado. Se eu tiver muitos gafanhotos, eles vão comer muitas plantas, eles vão devastar muitas plantações, certo? E vai comprometer até o nosso arroz, o nosso feijão, o nosso milho. Então, é interessante eu tirar o sapo da cadeia alimentar? Não! Preciso de todos os animais para que haja equilíbrio ecológico, até mesmo da cobra. Por que tem tanto escorpião? Quando eu era criança, sinceramente, a coisa mais rara que se ouvia dizer é que tinha escorpião. Eu morei em casas muito simples, em lugares que nem se tinha asfalto e não se ouvia falar que tinha escorpião. Mas hoje, com o desmatamento, com a destruição dos animais, tem um monte de escorpião porque não tem um predador para comer, né? Que é a cobra. Vamos entender. Uma situação é, eu estou na minha casa, ou estou na escola, e uma cobra entrou. Quer dizer, ela invadiu o nosso meio devido ao desmatamento. Então, como essa cobra entrou, né, eu preciso me defender. Ela pode ser venenosa, ela pode picar meu filho, meu aluno. Eu preciso me defender. Essa é uma situação. Outra situação é eu, Renata, professora, mudei de ideia. Não quero mais ser professora. Vou até a mata, vou montar uma barraca e vou ser caçadora. Cobras têm pele, uma pele que vale muito dinheiro. Eu vou caçar todas que estiverem lá, que é o ambiente delas, e vou vendê-las. Isso é correto? Não. Quando eu faço isso, eu dou um desequilíbrio enorme para a natureza. E é por isso que começa a acontecer esse tipo de coisa. Aparecer muito rato, aparecer muito escorpião, tá? Agora a Renata sabe que tem crianças querendo falar. Para todo mundo se ouvir, nós vamos organizar. Eu vou começar daquela fileira e vem ouvindo, tá? Por favor, espere a sua vez. Todos vão poder falar. Alguém aqui quer falar? Pode falar, meu bem. Onde apareceu uma cobra na minha casa. Pode acontecer devido ao desmatamento. Deve ser do Cobras cegas são bem comuns também na cidade. Quer falar, meu bem? Eu já vi um escorpião na casa do meu tio. Ele estava no meio de um monte de tijolo. O tijolo estava faz tempo lá, daí ele foi tirar porque queria mudar de casa. Encontrou o escorpião. Na verdade, escorpiões e cobras, eles gostam de lugares quentes e úmidos. Então, quando eu deixo resíduo e entulho no meu quintal, eu estou correndo risco, né, de que venham esses animais. Pode falar, meu bem. Fala mais alto, por favor. Sofia. Que já do rato escorpião. Escorpião dessa Sofia. Ela chegou e levou ela no quarto. Que ela é bebezinha primeiro. Não podia morrer. Claro, porque para criança o veneno do escorpião faz mais efeito. Pode falar, meu bem. É que um dia meu tio alugou um rancho, né? E lá era cheio de mato, tijolo, tudo. Daí um dia, né, foi lá ver o que tinha. Daí tinha uma mesa assim, tinha um escorpião amarelo lá em cima. Muito assim, É um animal peçonhento, não tem outro jeito, né, nesse caso. Fala, bem. Pode falar. Um dia minha mãe estava lavando louça na pia, É. aí veio uma aranha e picou ela. Aí ela limpou no hospital e não morreu, não aconteceu nada. Na verdade, existe um tipo de aranha, que é uma aranha marrom, pequenininha, que ela é bastante venenosa. Qual é a orientação? Se você for picado por a caranguejeira é grande, preta, a que eu estou falando é uma marrom mesmo. Se você for picado por um escorpião, por uma cobra, por uma aranha, a orientação é: procure um posto de saúde, procure atendimento médico. De preferência, se possível, leve um vidro animal que te picou. Lá vai ter um soro, um antídoto para esse veneno.
né? Então a gente precisa ir no médico. Que bom que não aconteceu nada com sua mãe. Pode falar, bebê. Sabe na casa do meu primo? Fui lá jogar. Fui andar de bike. Fui lá, né? Trazer minha bola. Daí nós deixamos no porão para jogar videogame. Depois ele queria andar de bike na rua. Daí na hora que ele foi no porão pegar minha bola, tinha um escorpião bem no meio da bike. Tá vendo? Alguém quer falar aqui? Pode falar, bem. Um dia na minha casa, minha mãe viu um escorpião entrando bem pela porta. E tinha que matar. Tem uma bebê lá em casa. É diferente. É uma situação diferente essa, né? Porque a sua mãe está matando o animal que está invadindo o território dela para defender os filhos dela. Infelizmente eles invadem por falta de predador, né? Mas é uma situação completamente diferente. Aquilo que a Renata falou, de você ir até a casa dos animais, que é lá na floresta, que é lá na mata, e se posicionar como caçador. É diferente, não é? É isso que a Renata não quer que aconteça. Vocês não são, mamãe e papai não é, mas tem muita gente no Amazonas que trabalha como caçador. Isso existe. Eu quero que vocês saibam que isso existe e que isso é errado. E que quando vocês crescerem, vocês sejam adultos melhores, que lutem contra isso. Fala, meu Um bem. dia eu fui no hospital, né? Depois tinha uma menina que foi picada pelo escorpião. Fala, querido. Na casa do meu amigo, tava tentando entrar 2 escorpião pelo portão. Que é um pouquinho aberto embaixo. Depois o pai dele viu e foi lá e matou. Chama Renato. Igual eu faço. Fala, bem. Mamãe foi pegar as coisas, tudo. Ela encontrou uma ratazana assim. Daí meu pai tentou matar, só que ele fugiu. Daí meu pai não sabia onde ela estava. A ratazana. Fala, bem. Outro dia, minha mãe estava numa árvore, tinha um fogão velho que ela ia dar embora. Aí ela soltou e saiu o escorpião. Aí ela falou assim, gente, corre pro quarto, pega os bichos. Aí minha gata tava fuçando lá. Aí nós esperamos a minha gata, aí ela matou ela. Entendi. Fala, bem. Eu lá, andando lá. Aí depois, subiu uma aranha no meu pé, depois mordeu eu. Aí fui pro hospital, tomei soro, injeção, tô saindo e foi nada grave. Que bom. Você foi pro hospital, né? Por isso que não foi nada grave. Fala, bem. Meu vizinho, o pai dele foi picado por um escorpião. Então, alguém aqui quer falar? Eu! Fala, bem. Uma vez eu tava no Natal na casa da minha tia. Daí apareceu uma aranha. A gente colocou ela dentro do alto e tacando fogo. E outro dia eu tava vindo na igreja, eu vi no cemitério passando uma ratazana correndo. Tive um dia também que o escorpião ficou meu primo quando ele era pequeno. Gente, vamos ouvir um pouquinho a colega. Fala, meu bem. O meu cachorro pequenininho gostava um rato maior que ele. Ai, meu Deus. Fala, bem. É 2 coisas, uma que não era de bicho e outra. Quando eu era pequena, na chácara do meu avô, eu estava no quarto dormindo, com o ventilador ligado. Choveu, a água escorreu pelo teto e pegou na tomada. Meu quarto começou a pegar fogo. Daí meu pai foi lá e jogou um monte de toalha com água. E a de bicho é que lá na casa do meu avô, lá em Americana, no banheiro do meu tio Fábio, que ele não usava mais, que ele mora em outra casa agora, por isso que tá muito seco, vem um escorpião amarelo desse tamanho. Sim. Meu avô perdeu no vidro e pôs álcool. Realmente, o escorpião ele vem com a seca e também com a questão do entulho. Ah, mas eu não tenho entulho no meu quintal, mas alguém tem. E às vezes até do próprio ambiente, né? Por causa de tanto desmatamento. Vocês dois já falaram, vamos deixar o Niquinho que não falou ainda.
Fala, bem. Fala mais alto. Uma cobra cega, fala mais alto. A minha mãe viu que ela estava se mexendo, meu pai passou correndo com a caminhonete, passou em cima dela, voou na vizinha, voou no portão de casa. Uma vez também apareceu uma ratazana lá na loja do meu pai e comeu tudo os meus donatos, comeu a parte de borracha. Fala, bem. Um dia, eu fui dormir na casa do feijão, e aí, né, quando eu tava jogando videogame, né? Daí, a mãe dele, ela lá fora, daí o pai dele viu um rato, né, João? Daí pegou uma folha de jogou lá no mato, né, João? A gente nem viu. A gente nem viu, né? Fala, bem. Não é desse assunto, mas quando eu fui na chácara do Bruno, eu acho que era aniversário do pai dele, eu pisei em um arame enferrujado. Aí é perigoso o tétano, né? Tem que tomar a vacina também. Oi, bem. Um dia, quando eu tava lá na minha casa, meu pai e minha mãe com a minha irmã saíram. Então, depois, quando eles voltaram, tinha um rato lá pelo esgoto. E subiu lá. E a vizinha tava lá. Então, daí, meu pai ia matar. Só que daí a vizinha, não deixa, meu gato pega. Daí ela soltou o gato e o gato foi pra cima e catou o rato. Porque o gato é o predador do rato. Aí é que Cachorro está. é predador do gato, do gato e cachorro predador do rato. Isso. O predador do cachorro, não sei qual é. É o leão, né? Na Leão, verdade, cachorro, gato, rato. não. O leão, ele é carnívoro, mas lá na África não é cachorros. Nesse caso, o cachorro está no topo da cadeia alimentar. Então, o cachorro é predador do gato, o gato é predador do rato. O rato é predador do quê? Baratas, pequenos insetos. Fala, meu bem. Uma vez, aí eu tava perto do... Aí tinha um buraco, eu olhei no buraco, tinha um... Meu Deus, fala, meu bem. Um dia, aí tinha um vidro e duas cobras. Um vidro, outro vidro e uma cobra cega, sem cabeça, cortada a cabeça e não sei que cobra era. Tava sem cabeça. Tô falando que era desse tamanho, pequeno. Um vidro sem cabeça. Provavelmente era cobra cega. Fala, meu bem. Falar duas coisas sobre cobra. Meu pai achou uma cobra cega subindo dele. Daí ele pegou a garrafa, a cobra caiu dentro da garrafa. Daí ele pegou, abriu a garrafa e jogou lá num barranco que tinha. Planeta Terra. Em volta do planeta Terra, nós temos uma camada, que é a camada de ozônio, que nos protege dos raios mais fortes do Sol. Além da atmosfera, tem a camada de ozônio. Só que essa camada de ozônio está cheia de buracos. E está entrando todo o calor mais forte dos raios solares. E a Terra está ficando quentíssima, como se fosse uma estufa. Sabe o que é estufa? Quando eu ponho a florzinha no plástico para ela ficar quente. Esses dias fez um calor enorme. Por quê? Por que tem tanto buraco, Renata? Por causa da emissão de gás carbônico. Mas, Renata, de onde sai o gás carbônico? Da fumaça dos carros, dos ônibus, dos caminhões, das indústrias e do lixo. Porque o lixo, ele solta um gás, que é o metano. Assim que ele respira o oxigênio do nosso ar, ele pega fogo e se transforma em gás carbônico. Então, nós precisamos diminuir a emissão de lixo. Então, garrafa PET, bandejinha de Danone, bandejinha de isopor, pote de Danone, pote de margarina, rolinho de papel higiênico, rolinho de papel toalha, rolinho de papel alumínio, não é lixo. Eu posso reciclar.
care. He has nothing to live for, nothing left to say. He's locking all the doors to keep the older wolves at bay. Spoons and foil are all he needs. A bed and some china, a lighter and some speed. It will sing you to sleep and it will hit you awake in a perfect life, a perfect life. Eu sou professora de educação infantil, do Jardim 1, Jardim 2, que vocês têm aqui na escola também. Só que agora, no momento, eu estou trabalhando no núcleo de educação ambiental. O núcleo, ele fica no bairro Caiubi. A gente pega uma estradinha de terra para chegar lá. Vocês já foram? Então, o núcleo, esse ano, ele não está atendendo ninguém, porque ele está fechado para reforma. Vocês já foram lá, será ano passado, que tinha a Dioneia, uma moça loira que falava de reciclagem, de papel reciclado, vocês não se lembram disso? Então, a Dioneia não está mais lá, né? Ela foi trabalhar em outro lugar e agora estamos eu, a Renata e a Giovânia trabalhando lá. Lá é um lugar que a gente fala sobre o meio ambiente, sobre os cuidados com a natureza. Só que, por enquanto, nós não podemos ir lá usar aquele espaço porque vai ser reformado, né? Vai precisar fazer umas trocas no telhado, vai pintar, vai fazer algo que fique realmente de acordo com o que o meio ambiente precisa, né? Nós vamos fazer captação de água de chuva. Então, quando estiver tudo pronto ano que vem, aí vocês vão lá, tá bom? Aí vocês vão lembrar de mim. Só que, por enquanto, para vocês não esquecerem do meio ambiente, da natureza, a Renata veio aqui na escola para conversar com vocês sobre isso. E eu trouxe o mapa das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em qual região nós estamos? Sudeste, né? Que tem 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estamos no estado de São Paulo, tá? E eu vou começar falando da região norte para vocês. Então, vamos pensar um pouquinho. Quando os portugueses chegaram aqui, quem eram os primeiros habitantes do Brasil? Os índios, né? Na verdade, o Brasil foi habitado primeiramente pelos índios e invadido pelos portugueses. O que acontece? No choque entre os portugueses e os índios, muitos índios morreram. Vocês já estudaram sobre isso, né? Por conta das doenças, das armas de fogo. Então, o Brasil tinha milhões, milhares de índios. E hoje sobraram poucos. Os poucos que sobraram, eles moram aqui na região norte e centro-oeste. Porque o clima é mais favorável a eles gostam de um contato mais íntimo com a natureza. E aqui na região norte, inclusive, a gente tem a floresta do Amazonas. Então, eu trouxe a fotografia desse quadro, né, que vocês já devem conhecer, que é o Abaporu, que é uma linguagem indígena, né, Abaporu, que significa pé grande, que é da Tarsila do Amaral, né, e justamente falando de índio, pra gente lembrar desse quadro. Só que eu queria que vocês soubessem o porquê que a Tarsila fez esse quadro. A Tarsila fez esse quadro como uma forma de protesto, porque ela começou a ficar famosa e aí divulgar a arte dela em outros países, né? E os Estados Unidos queriam que a Tarsila pintasse de acordo com as regras deles.
Eles queriam influenciar a arte da Tarsila. E ela disse, não, eu não vou me deixar influenciar. Eu sou brasileira, inclusive no meu país tem muitos indígenas. E ela fez esse quadro em forma de protesto, dizendo que ela pintaria de acordo com os conhecimentos dela, com a cultura dela. Ela defendeu o nosso país. Isso foi muito legal, tá? E o índio, ele é mesmo um exemplo de como eu devo tratar a natureza. Nós nascemos num país, nós somos brasileiros, onde aqui os primeiros habitantes foram os índios. Você nunca vai imaginar que um índio, ele vai pensar assim, poxa, olha que onça bonita, cheia de pintinhas, acho que eu vou tirar a pele dela para fazer uma bolsa, para fazer um sapato. Isso a gente nunca vai ver um índio falando, porque o índio, ele não tem essa vaidade, ele não tem essa cobiça com a natureza. O índio vai lá, ele extrai da natureza o que ele precisa. Se ele está doente, ele tira um remedinho da planta. Se ele está com fome, ele tira a comida, né, o alimento da natureza, seja uma fruta, seja um peixe que ele pesca, seja um animal que ele caça. Mas ele não pensa como um homem branco. Olha, acho que eu vou derrubar centenas de árvores para vender para o madeireiro, para ganhar um dinheiro. Isso não interessa ao índio, até porque ele sabe que nós precisamos da árvore para que ela filtre o nosso ar. Então, nós nascemos num país onde na região norte, nós temos também a floresta amazônica, que é uma das maiores do mundo, que é considerado o pulmão do mundo, porque são milhares de árvores filtrando o nosso ar. Então, nós sempre temos esses bons exemplos. Somos brasileiros, temos uma floresta, temos índios como os primeiros habitantes do nosso país, o que significa que nós devemos cuidar bem da natureza, nós temos bons exemplos. Então, por exemplo, eu vou lá no parque e chacoalho a árvore. Isso é legal? Não, porque quando você chacoalha uma árvore, essa árvore pode ter ali ninhos de passarinhos. Conforme você chacoalha, esse ninho cai no chão e os ovinhos que estão ali são frágeis e se quebram, que são os futuros filhotes dos passarinhos. Então são pequenos atos que vocês crianças podem estar modificando e que podem colaborar para a natureza. Agora vindo aqui para a região centro-oeste, né? Como eu disse para vocês, os índios, eles praticamente foram extintos. E eles não conseguem viver de acordo com a cultura deles. Porque quando eles chegam aqui, eles são inseridos na nossa cultura. Nós usamos roupa, nós moramos em casas de tijolos, nós frequentamos a escola, nós falamos o português, nós não gostamos de ficar nos pintando e cantando para festas. O índio, ele gosta de se pintar, de cantar para as festas, de andar sem roupa, ele tem um dialeto, uma língua própria. E quando o índio anda sem roupa, não é porque ele não tem vergonha, é porque a cultura dele, ele gosta de interagir mais livremente com a natureza, né? E nós temos que respeitar, é difícil a gente respeitar o que é diferente, né? Então aqui, no centro-oeste, no Mato Grosso, foi demarcada uma terra chamada Xingu, pelo governo federal e pela FUNAI, que é um órgão que protege os índios. E eu trouxe umas fotos para vocês do Xingu. Xingu é uma reserva onde o índio pode viver de acordo com a cultura dele, tá? Essas são crianças que nasceram no Xingu. Então, ele pode andar mais livremente, sem tantas roupas, se pintar, caçar, pescar, cantar. É um lugar que tem muita mata, que você não vê construções. Lá ele vai utilizar ocas, redes, enfim, o que ele está acostumado, né? E mesmo sendo uma terra demarcada pelo governo federal, surgem conflitos. Existem conflitos pela posse dessa terra, né? Não é um lugar que eu posso estar visitando a qualquer momento, eu preciso de autorização, a FUNAI toma conta desse lugar, justamente para não ter mais invasão e não ser mais tirado o direito do índio de viver de acordo com a sua cultura, tá? Que todos nós temos. Se nós também fôssemos colocados na floresta para procurar o nosso jantar, a gente iria estranhar, não iria? Da mesma forma, o índio estranha quando ele vem para cá e já está tudo pronto e ele tem que ficar aqui, né, sentado, esperando o jantar. Não é assim que o índio gosta e a gente tem que respeitar. Indo agora para a região nordeste, eu trouxe uma foto, né, de um quadro, de um rapaz muito bacana, moderno, que está agora bastante atual, que nasceu aqui em Pernambuco, foi menino de rua, teve uma vida muito difícil, pinta uns quadros muito coloridos,
olha só, será que vocês sabem quem é? Não. Romero Brito, já ouviram falar? Não. O Romero Brito, ele é um menino, né, um rapaz que nasceu então aqui no Nordeste, pernambucano, ele foi menino de rua, ele sabe muito bem como a situação do Nordeste é difícil e ele faz esses quadros bem coloridos que ele diz que é para curar o povo nordestino. Por que curar o povo nordestino? Porque quando você entra aqui dentro do Nordeste, no interior, que inclui a Bahia, você encontra pessoas, famílias, que não têm saneamento básico. O que é saneamento básico? Quando eu abro a torneira da escola ou da minha casa, sai aguinha, né? Porque essa água é retirada do rio, passa pela estação de tratamento de água e vem pela minha casa através de canos, de encanamentos. O que acontece? Aqui no interior do Nordeste tem pessoas que não têm. Então não adianta colocar torneira, abrir torneira, porque não tem encanamento. O Nordeste é um lugar onde chove pouco, tem poucos rios, é um lugar muito seco, não tem de onde tirar água para ir para essas casas. Então a pessoa, ela tem a opção, no fundo da casa dela, no quintal, cavar um poço, porque embaixo da terra costuma ter água, alguns metros embaixo da terra. Só que aí, essa água, às vezes é uma água salubre, uma água que tem barro e que não dá para essa pessoa tomar. Então essa pessoa tem que pegar um baldinho nas costas, andar metros, às vezes até quilômetros embaixo de um sol quente, para achar uma água que esteja um pouco melhor para ela tomar. E mesmo assim não vai ser uma água 100% pura, porque ela não passou pela estação de tratamento. Então, o que é que acontece? Essas pessoas, elas são muito sofridas. Quando eu planto, qualquer plantinha, vocês já estudaram. Tem que ter água, não tem? Tem ou não tem, gente? Tem. Então. Senão ela morre de sede que nem a gente. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Então, quando eles plantam arroz, por exemplo, que é uma planta que precisa de bastante água, lá no Nordeste não chove, não tem. Né? No Nordeste eles têm uma vida bastante difícil mesmo, como o Romero diz. E lá também eu trouxe para vocês essa foto. Quem sabe o que é isso? Português. São cangaceiros. Os cangaceiros, eles são daqui do Nordeste, né? Principalmente do estado da Paraíba e do Pernambuco. Há alguns anos atrás existiram os cangaceiros. Essa foto que eu trouxe para vocês é da internet, tá? E tem uma outra foto, deixa a Renata pegar aqui, que é do Lúcio Bittencourt, que é um artista, tá? Que pegou restos de ferragem de indústrias, queria estar poluindo a natureza e montou um cangaceiro que está exposto no Museu da Imigração. E o que são cangaceiros? Houve um movimento, então, no Nordeste, né, do cangaço, onde os cangaceiros queriam a divisão das terras, porque poucas pessoas tinham terras e tinham, então, esses lugares onde tinha água mais pura, onde era possível plantar alguma coisa. A maioria morria de fome, não tinha água, não tinha como plantar. Então, os cangaceiros, o mais famoso dele foi o Virgulino, que era o chefe do bando, chamado, conhecido de Lampião. Vivia com uma mulher que se chamava Maria, muito graciosa, então era conhecida como Maria Bonita. Eles fizeram uma revolução aqui no Nordeste, querendo essa divisão de terras. Por isso, eles usavam armas, né? Os cangaceiros também mataram pessoas, porque eles tinham um objetivo, uma causa. E o que estava fora dessa causa, quem queria fazer o que eles quisessem, eles também matavam. Só que era uma justa causa, que era a divisão de terras. Porém, armas não são coisas legais, tanto que eles acabaram mortos. Né? Os fazendeiros não queriam dividir as terras, para eles não era interessante. Então, já falei da região centro-oeste e da região nordeste. Na região norte, eu tinha mostrado o quadro do Abaporu, da Tarsila do Amaral, falado dos índios, lembra? E eu me esqueci de mostrar essa foto, que é do boi, que é uma fantasia, tem uma pessoa dentro. Aqui na região norte, próximo ao Amazonas, em Parintins, tem a festa do boi. Vocês devem ter estudado no folclore em agosto, que faz parte do folclore brasileiro, a festa do boi bumbá, não é? Essa festa, fala. Meu pai
pai, ele faz peça de teatro, ele já fez uma peça que tá falando desse boi. Então, esse boi é o boi azul, ele chama Caprichoso, né? E também tem um boi vermelho que eu não trouxe, que chama Garantido. Então, eles vêm aqui para as ruas, né? A turma do boi azul e a turma do boi vermelho, que é o boi garantido, para ver qual é a agremiação mais animada, né? Então, isso faz parte do nosso folclore. Então, quando vocês estudarem em agosto o folclore, o boi bumbá, né? Que geralmente é estudado em agosto, mas a gente tem que saber todos os dias do ano, né? Do nosso folclore. Lembra, olha, a festa do boi ela é muito comum lá perto da floresta, em Parintins, na região norte. Pode falar, bem. Isso daí também tem bastante na China, né? Eles fantasiam. Eles se fantasiam de dragão. É do folclore deles também, né? Mas o nosso boi bumbá é aqui do Amazonas, de Parintins. Fala, bem. Quando eu morava lá na minha escola, lá teve esse boi lá. É, o Caprichoso, que é o azul, e o vermelho garantido. Aí, vindo aqui para nossa região sudeste, eu trouxe uma foto de um quadro, de uma pintora, que ela era muito amiga da Tarsila do Amaral. E ela não ficou tão famosa como a Tarsila. Então, poucas pessoas a conhecem, tá? Que é a Anita Malfatti. A Anita Malfatti, ela fez essa obra usando bastante cores, porque os artistas, eles têm fases, né? Então, tem uma determinada fase, o artista quer pintar só de rosa. Em outra fase, o artista quer pintar só de vermelho, né? Nessa fase, a Anita queria usar todas as cores disponíveis. Pode ver que até o céu dela está colorido, tá vendo? Porque a Anita queria usar todas as cores que fossem possíveis. Esse quadro se chama Um Farol, isso aqui é um farol que sinaliza para as navegações. A Anita Malfatti, ela nasceu aqui em São Paulo, na região sudeste. Por isso que eu trouxe o quadro dela para vocês conhecerem. Aí, pode falar, Bem. Lá em Santa Catarina também tem farol. Então você sabe o que é, né? Ele sinaliza para as navegações. Aí eu trouxe uma outra foto de um quadro de um pintor que chama Di Cavalcanti, que nasceu aqui no Rio de Janeiro, também na região sudeste. O Di Cavalcanti, ele pintava a cultura africana. Muitas pessoas da África foram trazidas para cá com a escravidão, não foi? E isso foi muito errado, né? Foi uma coisa muito séria que aconteceu. E o Di Cavalcanti achava as mulheres africanas lindíssimas. Então eles a retratavam, né? Ele as retratava, não só as mulheres, como toda a cultura, o samba, tudo o que tinha a ver com a África, né? Ele gostava muito. E ele é carioca também da região sudeste. E eu trouxe um outro morador da região sudeste, que é uma gracinha. Ele não é muito fofo. Agora vem a parte triste do que o homem fez com o mico-leão dourado. O mico-leão dourado, ele morava aqui na Mata Atlântica. Aqui, gente, é todo o Oceano Atlântico que banha as costas do Brasil. Próximo ao Oceano Atlântico é a Mata Atlântica. Nas árvores da Mata Atlântica morava o miquinho-leão dourado. Só que 80% da Mata Atlântica foi derrubada. 80% é quase tudo, não é? É, porque 100%. Isso, 100% é tudo. Mas 20%? Isso mesmo, só sobrou 20%. E o mico-leão dourado morava nessas árvores. O que aconteceu? O habitat natural dele sendo extinto, ele não se adaptou em outra região e acabou morrendo. Muitos morreram. Papais, mamães, filhotes. Os poucos que sobraram, que ele ainda não está extinto, porque para ficar extinto tem que terminar todos. Ele está em perigo de extinção. Os poucos que sobraram foram levados para uma reserva aqui no Rio de Janeiro para serem cuidados, para tentar acasalar, né, fêmea ou macho para nascer filhotinhos para não acabar a espécie. Porque se deixar solto na natureza, o homem faz tanta maldade que é capaz dele acabar com esses poucos que restaram. Então, quando eu derrubo uma árvore, eu não tenho que pensar só, né, não é só um prejuízo em relação à árvore que filtra o meu ar. Tem animais que vivem ali, aves, ninhos de passarinhos, macaquinhos, tudo isso está sendo prejudicado também. zoológico tem. Sim, porque está sendo criado em cativeiro. Aqui na região sul, né, que é a última região que nós vamos falar, que é uma região mais fria, né? Nordeste, Norte e Centro-Oeste são regiões mais quentes que a nossa, que é o Sudeste, e o Sul é uma região mais fria. Eu trouxe uma fotografia de algo que tem lá. Vocês sabem o que é isso? Castelo? Castelo. Eu sei. É um lugar de gerar energia com água. Muito bem.
Isso mesmo, é uma hidroelétrica, onde se gera energia através da água, tá? Isso aqui é uma represa, onde os rios foram represados. A força da água, quando aberta as comportas, gira as turbinas, gerando energia elétrica, que é tudo que eu ponho na tomada, ou as luzes e tudo mais. Só que tem um problema, né? Essa daqui é a Itaipu, que é a maior que o Brasil tem. Fica aqui na região sul, em Foz do Iguaçu, ela abastece todo o Brasil e também no Paraguai, que fica mais ou menos aqui, que é um país vizinho do Brasil. Muita gente acha que o Brasil só tem Itaipu. Não, o Brasil tem mais uma aqui no Centro-Oeste e eles estavam querendo construir mais uma aqui na região norte, próximo ao Pará, em Belo Monte. Só que, como eu disse para vocês, muitos índios moram na região norte e vocês devem ter visto até nas notícias da televisão os índios num conflito com as pessoas que queriam construir essa usina hidrelétrica aqui em Belo Monte. Vocês chegaram a ver? Não. Então, por que houve esse conflito? Porque o índio gosta da natureza. E quando eu construo uma dessas, eu provoco um impacto ambiental enorme na natureza. Porque eu alago tudo. Então as plantas, as árvores, os animais que estavam aqui foram todos alagados. E o índio não vai querer que alague uma parte aqui onde tem a natureza, vai? Não, porque ele já é adaptado com a natureza. Exatamente. Então, eu preciso parar e pensar, na minha casa, como eu posso fazer para economizar energia, para construir menos hidrelétricas? Porque o Brasil já tem uma, tem outra, está querendo fazer outra, porque não está dando conta de gerar energia. Porque hoje em dia é tudo na tomada, computador, iPad, iPhone, celular. Então, como eu posso economizar energia? Desligar quando não está usando. Desligar a luz quando não está usando a televisão, gastar menos tempo no chuveiro e parar de comprar tudo, né? Tudo que eu vejo. Para que tantos celulares, tantos iPhones, tantos iPads? Depois, como é que a gente vai gerar toda essa energia, né? Então, as pessoas estão comprando muito hoje e não estão pensando nisso. Existem formas mais limpas de energia. São duas que eu vou citar para vocês, mas tem também outras coisas. Fala, bebê. Mas assim, vocês estão certos, porque senão eles vão acabar destruindo tudo nossa Eu natureza. também acho. Por causa da gente, porque a gente está usando muita água, deixando poluir muita água. Igual quando eu tiro o carregador do meu celular, eu deixo ligado. É, por exemplo, assim, se viessem aqui, né, nesse bairro, no Santa Rosa, onde tem a escola de vocês, e dissessem, olha, vocês podem sair, levar suas roupas, seus brinquedos, os seus móveis, né, o papai, a mamãe, todo mundo aí, que a gente vai alagar esse bairro para fazer uma hidrelétrica. Nossa. Então, os índios, né, estão querendo alagar onde eles estão, a área que eles estão. Então, eu também acho que eles têm razão. E eu acho que nós precisamos pensar até que ponto compensa a gente ficar comprando tanta coisa que vai na tomada e que depois precisa de tanto alagamento, né? Existem outras formas de energia limpa? Existem. Eu vou citar duas para vocês. Tem a energia eólica, que vem do deus Eolos, que é o deus do vento. Vocês vão estudar quando vocês forem maiores, que na Grécia Antiga tinha muitos deuses. Tinha né? Poseidon, Tinha Deus. Isso. E tinha o Eólico. Zeus era mais forte, né? O chefe, mais poderoso. E tinha o deus Eolos, que era o deus do vento. Então, uma outra forma de gerar energia, sem ser pela força da água, pela força do vento, são implantados cataventos gigantes, como se fossem ventiladores. E a força do vento gira esses cataventos, que são as turbinas, e produz energia elétrica. Só que aí eu preciso parar e pensar no seguinte, é uma energia cara, o Brasil não tem recursos e não está disposto a investir nisso, né? Existe também um impacto, porque as pessoas que moram próximas têm que ser retiradas, porque o barulho de hélices é muito grande. As aves, quando voam, também podem trombar com essas hélices e morrer. Porém, o impacto é menor, mas é caro. O Brasil não vai implantar, até porque aqui no Brasil não tem muitos ventos, tem mais rio, então é mais fácil para o Brasil a energia através da água, hidrelétrica, né? Uma outra energia que existe também, que é possível, que é mais limpa, é a energia solar, que são placas que são implantadas, né, sobre os prédios, as casas, para captarem a energia do sol e aí converter, né, em energia. Só que é caro também, fica para o dono da casa estar colocando, é caro, então a maioria das pessoas ainda não tem. Então, aqui no Brasil, é realidade a hidrelétrica e é um grande impacto ambiental. Para vocês terem ideia, eles fazem escadinhas, né? Porque o peixe ele vai nadando, ele vai continuar ali na represa, quando chegar na turbina, né? Ele não pode passar. Então, são escadinhas para o peixe ir pulando. Vocês acham que isso funciona muito bem? Que peixe pula escada? Então, pode falar, bem. Essas placas aí, solar, as pessoas também não gostam muito porque quando chove elas não funcionam.
Na verdade, essas placas, elas armazenam. Então, mesmo que esteja nublado, um dia como hoje, fica lá armazenada a energia, né? Só que ainda não é uma realidade para nós. É muito caro. E eu queria falar mais uma coisinha com vocês. Aqui é o Oceano Atlântico, então toda essa costa aqui são praias, né? Praias nordestinas, praias do Sudeste, onde a gente frequenta, né? Santos, Ubatuba, Guarujá, e também praias gaúchas, tá? Pode sentar aqui, meu bem, fica à vontade. Aqui, Maria. Então, o que acontece? Quando eu vou à praia, como que eu me comporto, gente? Quando eu vou à praia, eu como e daí eu deixo o lixinho lá onde eu comi, a areia leva pro mar, é assim que eu posso fazer? Vai poluir o mar e os animais podem os tubarões, os peixes, a tartaruga pode comer as que é alimento bom. Muito bem, é isso mesmo, fala. Tubarões, as baleias, você está falando que talvez eles iam explodir na Amazônia. Se a gente atirar de um lugar, do Brasil, agora vai tirar de outro. Na verdade, a gente não tirou, né? Eles continuam no Brasil. Nós fomos responsáveis, os nossos antepassados aí, na verdade, nós somos uma mistura, né? De índio, de africano, de branco. Os portugueses não são nossos únicos antepassados. Tem também os índios e os africanos. Nós somos misturados. Agora, aqueles portugueses que chegaram lá no começo, eles foram responsáveis por dizimarem os índios. Falando da praia, como o coleguinha falou, eu deixo, olha, eu comi, sobrou uma sacolinha aí, um lixinho do meu lanche, aqui só tem areia, eu tô com preguiça de ir lá na lixeira, não estou vendo lixeira, vou jogar aqui mesmo que o mar leva. Isso é gravíssimo, gente, porque o mar é a casa dos animais marinhos, né? Estrela do mar, tubarão, baleia, tartaruga marinha. E o mar vai levar mesmo, vai levar para o fundo aquela sujeira. Eu estou chegando ali, eu tenho que saber me comportar, como quando eu vou na casa de alguém. Então eu tenho que separar o meu lixo, né? Se ali não tem lixeiro, eu levo comigo, né? O que não é lixo, por exemplo, garrafa PET, latinha, embalagem, eu não vou jogar no lixo porque não é lixo. E o que acontece? Eu vou estar tomando cuidado, porque realmente, como o colega disse, a tartaruga marinha ela é muito sensível e ela come algas. E ela confunde a textura da sacolinha com a alga. E ela acaba engolindo muitas sacolinhas. E com o tempo, é claro, não faz bem, né? Não é o alimento dela, o abdômen dela se rompe. E os biólogos estão encontrando muitas tartarugas marinhas que podem viver 150 anos, como vocês viram no filme do Nemo, né? Mortas por conta do abdômen rompido, porque engoliram sacolinhas. Então elas morrem com 20, 30 anos, elas poderiam viver até 150, né? Então realmente esse lixo vai fazer mal para os animais do mar. Se eu deixar uma sacolinha voar aqui agora, aqui na MFA Som, eu vou deixar a sacolinha voar ao vento. Ela vai voando, 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 fica lá na rua. Aí chove, essa água leva ela para o bueiro. Do bueiro, ela vai pelos encanamentos para o rio. Vai chegar uma hora que o rio vai se encontrar com o mar, né? Os rios vão se encontrando e desaguam no mar. Essa sacolinha vai para lá no fundo do mar do mesmo jeito e vai atingir a tartaruga marinha do mesmo jeito. Então eu não preciso ir lá na praia para jogar minha sujeira para atingir a tartaruga marinha. Eu posso jogar aqui mesmo. Fala. Ontem eu estava assistindo uma televisão e falava as pessoas que pescavam, os peixes que conseguiam escapar, eles estavam com a boca machucada e às vezes eles não conseguiam comer, já morriam. Sim, porque na verdade o peixe ele pode ir lá morder alguma coisa que já o machuca. É como chiclete, você me falou isso, eu lembrei da boquinha machucada. O chiclete, se eu jogar no chão, o passarinho vem, bica esse chiclete, cola o biquinho dele, ele não se alimenta, ele não toma água, ele não respira mais. Porque daí o biquinho não abre mais. O que acontece? Ele morre. Então, um chiclete que eu jogo no lixo ou que eu jogo no chão, está fazendo uma diferença enorme. Porque se eu jogar no chão, o passarinho pode vir, não é um passarinho, né? Hoje é um, amanhã é outro, então são vários, e vão morrer porque vão ficar com o biquinho colado. Olha a diferença das minhas pequenas ações. Você quer falar? Pode falar. Ontem e outros dias eu vi uma sacola voando lá bem longe. Então, agora você sabe o que pode acontecer, né? Isso. Ela demora para se degradar. Exatamente. Então eu preciso pensar em alternativas até para não usar, né? Eu na minha casa não uso mais sacolinha plástica, né? Eu tenho as minhas sacolas de pano quando eu vou ao supermercado. Fala, bem. Um dia eu estava de bicicleta e daí eu joguei no chão, daí eu lembrei que isso Ótimo. E daí eu fui lá, corri, peguei, né? Isso. E joguei no lixo. Na verdade, gente, é isso mesmo, né? A gente tem que mudar os nossos hábitos. Não é fácil. Pra mim, é mais difícil do que pra vocês, né? E pra professora, e pros pais, e vocês, que nós já somos adultos. Criança, é mais fácil de aprender certo pra fazer certo. Pode falar, bem. Quando eu estava fazendo vídeos,
eu lembrei que ontem eu tava vendo um programa que eles não só comem peixe, como comem bexiga de morcego. Na verdade, o índio ele aproveita tudo que a natureza tem, né? Ele tem, na verdade, uma cultura diferente da nossa, que nós temos que respeitar, né? Pode falar, meu bem. Eu tava falando pra mim, aí eu lembrei que quando eu tava casado, eu fui na rua, lá, aí eu vi uma árvore e tinha uma linha. Aí o passarinho ficou lá, aí ele prendeu. Aí eu fui lá, tirei, aí depois soltei ele, foi eu voando. Que bom. Tá bem. Um dia eu subi na montanha da igreja, eu vi, olhando assim pelas árvores, eu vi um passarinho preso numa linha de pipa, preso na linha de ponta cabeça. Coitado. Tudo que a gente faz, a gente intervém no meio ambiente, né? Até a linha de pipa pode prejudicar um animalzinho. Principalmente com será. Né? Claro, sem dúvida. Fala. A cabeça de um dia, uma menina, a gente estava brincando e a gente viu um ovinho quebrado, o passarinho dentro. A gente foi lá, pegou o ovinho, né? E pegou um pouquinho de latinha, pôs assim, foi uma árvore. Tomara que tenha funcionado, né? Fala, bem. Aquele dia, eu estava na minha escola antiga, e aí eu vi um passarinho que ele estava morto, porque ele tinha pegado um enxerga e jogou na pedra dele. Então, isso é um mau hábito, né? E não deve acontecer. Deixa eu falar uma coisa agora. O lixo, quando ele está numa quantidade muito grande, vocês já devem ter visto que sai uma aguinha desse lixo, uma aguinha que cheira mal. Essa aguinha, ela chama-se churume. Ela contamina o solo e pode contaminar até os lençóis freáticos, que é a água que tem embaixo do solo. E o gás que sai desse lixo, né, um dos gases também sobe até lá no alto do céu, na atmosfera. Lá tem uma camada que ajuda a proteger dos raios, né, mais fortes, né, ultravioletas do sol. Essa camada, ela fica com um buraco ainda maior por conta desse gás também, né, da poluição, e um dos motivos é o gás que sai do lixo. E aí, mais ainda que nós vamos ter contato com esses raios mais fortes do sol. Então, quando eu reduzo o lixo, quando a Renata pediu para vocês trazerem um rolinho de papel higiênico para fazer uma arte, isso é muito legal, porque não é só aqui que eu vim. Eu estou indo em todas as escolas e eu fiz as contas, eu acho que eu já consegui reduzir uns 2.000 rolinhos de papel higiênico que iriam pro lixo, né? Então, na verdade, a gente vai transformar isso aqui numa arte legal hoje, e não é só o rolinho. É a bandejinha de isopor, é a garrafa PET, é a latinha de coca, é todas as embalagens. E olha só, eu vou contar uma coisa pra vocês. Na minha casa, eu demorei pra fazer isso, mas a gente tá sempre aprendendo, a gente tem que mudar. No lixo, eu só coloco o cocô do cachorro e o restinho de comida, e que nem é muito, porque comida a gente não pode estar jogando fora. Aí eu comprei uma caixa de plástico, não tem problema se chover, e eu deixei ela acoplada no meu portão. E lá eu coloco todas as embalagens, rolinho de papel higiênico, de papel alumínio, de papel toalha, embalagem de shampoo, garrafa PET, latinha de coca, bandejinha de isopor, tudo que pode ser reciclado. Tem os catadores que passam na frente da minha casa,